Nos últimos anos, o consumo de proteína vermelha pelos brasileiros caiu cerca de 10 quilos por capita ano, devido à retração da economia no país, saindo de um auge na casa de 40 quilos para 30 quilos per capita. Já em relação à demanda estrangeira pela carne brasileira, houve aumento na procura. Dados da BIEC, Associação Brasileira das Indústrias de Exportadores de Carne, mostram que as vendas em 2018 devem crescer 10% frente às de 2017 e alcançar um volume recorde. Sobre o mercado pecuário brasileiro em 2018 e as perspectivas para o setor em 2019, o Bom Dia Produtor recebe hoje ao vivo no estúdio a mestre doutoranda em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e consultora em mercados agropecuários, Mariane Crespolini. Mariane, seja muito bem-vinda ao programa, um bom dia para você. Obrigada, Juliana, um bom dia, é sempre uma satisfação estar aqui. É um prazer tê-la novamente ao vivo aqui com a gente no estúdio, no Bom Dia Produtor. Obrigada. Bom, 2018 então está chegando ao fim. Como que a gente pode resumir esse ano para o pecuarista brasileiro? Bom, a gente sempre tem que fazer um comparativo, né? Se a gente comparar com o que foi 2017, que a gente teve carne fraca, a delação dos irmãos Batistas, 2018 nem foi um ano tão ruim. Em termos de preços, ele foi um ano que ele obedeceu uma sazonalidade, né? Com os preços caindo ao final do primeiro semestre, tendo uma recuperação, um pico mais em setembro, e agora se mantendo a indicador São Paulo na casa dos R$150. Então ele não foi um ano diferente em termos de preço, ele obedeceu uma certa sazonalidade do que a gente esperava. Porém, a carne bovina, realmente, como você já mencionou, ela concorreu muito com as carnes substitutas. Então, com a questão de suínos e aves, houve uma concorrência de preços fortes no mercado interno e houve um desafio de escoar um pouco isso para o consumidor brasileiro. Que ainda que para 2018 a gente registre um crescimento positivo da economia, é ainda uma economia que está numa lenta recuperação e agora que a gente está vendo a gente sair daqueles números exorbitantes de desemprego. Pois é, essa retração na economia no país nos últimos anos fez cair o consumo per capita de carne vermelha no país, né? Como que isso influencia na cotação da arroba do boi gordo hoje no país? Bom, ela ajuda a pressionar, porque o que o produtor em casa tem que ter em mente é que 80% da nossa produção fica no mercado interno. Então, claro, exportações recordes em 2018, excelente, uma perspectiva muito boa de exportação para 2019, mas a gente tem que estar sempre torcendo para o brasileiro aumentar o seu consumo. Tá certo. A gente fala agora um pouquinho, Mariane, a respeito do setor externo, né? Brasil e exportação da sua carne para o exterior. Dados da BIEC, né, Associação Brasileira dos Exportadores de Carnes, mostram que 2018 deve encerrar com volume recorde de vendas ao exterior, né, com uma alta de 10% em relação a 2017. Como que está a imagem da carne brasileira hoje lá fora? Bom, a gente está no momento de recuperação disso, né? Por mais que já faz mais de um ano de acontecimentos como a carne fraca, a Rússia deve voltar a comprar. A Rússia é um comprador de carne muito importante que suspendeu as compras por quase um ano completo, né? Então a gente está recuperando essa imagem. Esse é um ponto que a Tereza Cristina ela vai ter como desafio no próximo governo, que a gente tem que garantir, ter a certeza que não há mais chances de carne fraca ou eventos que comprometam o nosso status sanitário. É importante a gente ter em mente, aí eu falo como economista, que às vezes um pequeno probleminha, ele se torna um problemão no mercado internacional, como algo que a gente chama na economia de barreira não tarifária. Então o país não está colocando uma barreira tarifária, mas ele usa esses eventos para nos pressionar em preço e aumentar essa barganha comercial. Então a gente tem que ter dentro de casa isso muito bem controlado para não acontecer, não dar essa oportunidade para os outros compradores. Certo. Mariane, eu convido você a continuar com a gente aqui no Bom Dia Produtor, para a gente dar sequência a essa conversa sobre o mercado pecuário brasileiro. Daqui a pouco a Mariane retorna, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar sobre o futuro, como deve ser 2019 para o setor. Voltamos já. No bloco anterior a gente falava sobre como foi o ano de 2018 para o pecuarista brasileiro e agora o nosso olhar é para o futuro. Mariane, trazendo um pouquinho, né, a nossa conversa do bloco anterior, a gente falava sobre a demanda mais fraca por carne bovina pelo brasileiro, por conta da retração na economia que a gente viu acontecendo nos últimos anos, apesar de 2018 já ter apresentado uma melhora. Agora a gente está prestes a ver um novo governo assumindo o país no mês que vem. Qual que é a perspectiva sob esse olhar em relação ao consumo da carne do Brasil?
Bom, a perspectiva é de melhora, né? O Bolsonaro ele tem grandes desafios à frente, a Previdência é um deles, ele tem o desafio de passar reformas necessárias para a nossa economia. Ele vai ter que conseguir fazer essa conquista de conseguir seus votos e conseguir fazer os projetos passarem. Mas, de modo geral, a gente vê a economia brasileira crescendo. E esse crescimento, ele implica em retorno do consumo, né? Mas é importante, assim, quando a gente fala dessa redução do consumo, há também uma tendência global maior, muitas vezes, do consumidor, Juliana. Ele, principalmente assim, a gente tem que pensar nas grandes cidades, né? Então, só a cidade de São Paulo, a concentração em torno ali tem 10% da população brasileira. Então, muitas vezes, que a gente já está vendo é uma tendência de mudança desse consumo, no sentido de procurar uma proteína mais rápida, para ele preparar um lanche, um steak, ou mesmo assim, a questão de saudável, entendeu? Então, que está também forte hoje em dia. E aí a cadeia da carne bovina tem que trazer isso, que a carne bovina, ela também é saudável, tem diversos estudos mostrando isso, que ela faz muito bem para a saúde, mas muitas vezes o consumidor da grande São Paulo, o consumidor urbano, tá na questão que o frango pode ser mais saudável, entendeu? Então, há esses dois lados, uma economia crescendo, que deve melhorar esse consumo, melhorar o poder de compra do brasileiro em relação a essas carnes substitutas, mas a gente também, como cadeia da carne bovina, tem que fazer um trabalho de marketing, retomando todos os benefícios que a carne bovina tem para a saúde. E como que o setor pode contribuir para melhorar esse marketing? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente mudar nosso discurso, sabe, Juliana? Eu falo assim, eu estou no norte de Mato Grosso, eu faço uma produção extremamente sustentável, eu engordo fêmea, né? Eu faço uma terminação dos animais super jovem, meu pasto é super bem manejado, eu tenho tudo protegido, minha questão de reserva legal e APP. Então, qual é o meu discurso? O meu discurso é, eu produzo uma carne sustentável, eu estou na Amazônia e eu estou fazendo uma produção muito bem feita, né? Então, eu acho que o produtor, a gente ainda e tem que ter do lado político a discussão em relação a desmatamento e todas as questões ambientais, tem que ter essa importância da bancada ruralista de defender nossos interesses, mas também a gente fazer esse discurso dentro de casa do que nós produzimos. Então eu trago sempre esse bate-papo para os meus amigos de São Paulo. Olha, eu produzo boi na Amazônia e eu não estou desmatando, eu tenho um sistema de preservação, gostaria de ter mais, pensar em corredor ecológico, na minha área não dá para eu pensar muito nisso, mas em pensar em outras coisas ambientais. Então, a hora que a cadeia em si trouxer esse discurso e vender algo que nós já fazemos tão bem, esse é um canal importante. Eu vou só puxar um gancho nisso, eu estive na Escócia para fazer parte do meu doutorado, e a equipe da qual eu fiz parte tem uma pesquisa que mostra que se as pastagens forem bem manejadas, o quanto de gases de efeito estufa que elas absorvem é maior do que o gado emite. É nisso que nós temos que bater, entendeu? Nós temos condições de ter... E aí vem, né, do outro lado, o Brasil tem muito pasto ainda degradado. Então, nós como produtores, nós temos que trazer isso tirar foto, postar no Instagram, Facebook, olha o meu pasto bem manejado, absorvendo gases de efeito estufa. A Embrapa tem diversas pesquisas sobre isso. Então, acaba neutralizando todo o gás que a pecuária emite, né, que também é alvo de bastante crítica, né? Então, o Brasil, por trabalhar o pasto, né, o gado chamado verde e amarelo, ele precisa ser levado afora essa informação. E essa informação tem que ser levada e não é só pelas grandes instituições. Pela BIEC, pela CNA, produtor, cada um de nós tem que fazer a sua parte, entendeu? Então, é trazer esse discurso que é uma verdade, né, em relação, principalmente essas questões dos gases de efeito estufa, que é um fenômeno global, para a gente vender isso e possivelmente no futuro até agregar valor a essa carne verde, essa carne amigável ao meio ambiente, para a gente conquistar mercados. Você citou a bancada ruralista, né? Qual que é o papel das entidades voltadas ao setor do agronegócio nessa questão, né, de levar uma melhor imagem da carne brasileira lá para fora? Eu falo que assim, o papel, eu até vi uma entrevista esses tempos do Galvão, o presidente da ProSoja lá de Mato Grosso, num evento internacional, e o Galvão ele foi muito feliz quando ele mostrou os nossos números. Então, eu acho que as entidades, né, eu até não gosto tanto desse termo da bancada ruralista, mas assim, é o que a gente acaba usando, mas assim, a entidade mostrar quanto que nós temos preservado, entendeu? No caso de Mato Grosso, nós temos mais do que o necessário. Que país que tem um código florestal tão rígido como o Brasil? Então, eu tive a chance de já ir para fora, para mais de 15 países a trabalho, e meu primeiro slide, minha primeira coisa na apresentação, eu falo tanto de área que nós temos preservadas.
Porque o mundo lá fora olha pra gente assim, estão acabando com a Amazônia. Gente, mais da metade do país é área verde, entendeu? Então, acho que nós temos que divulgar. Então, mais do que, no primeiro momento, a gente brigar ou entrar no conflito, é divulgar o que nós já fazemos muito bem, Juliana. Bom, vamos falar agora do setor externo, né? A gente já falou no bloco anterior a respeito das exportações, que o Brasil encerra 2018 com provavelmente um volume recorde, uma alta de 10% em relação ao ano anterior. E agora, falar para frente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem uma previsão de que em 2019 o Brasil amplie ainda mais a sua participação no comércio mundial de carne bovina, né? O Brasil já dispara lá na frente. Como que deve ser essa participação, Mariane? Bom, Juliana, e para quem está em casa, acho que antes da gente falar dessa participação, eu queria trazer alguns números que é fantástico, né? O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, exportando apenas 20% da sua produção. Então, se a gente pegar a Austrália, eles exportam quase 70% da produção. O Uruguai, nosso vizinho, ele exporta 90% da produção. Então, assim, a gente é o primeiro lugar no ranking, exportando só 20%. Então, é um caminho de médio e longo prazo que, para a gente continuar escoando essa nossa produção, a gente tem que mandar ela para fora do mundo, né? Vou até chamar uma imagem que a equipe aqui do Bom Dia Produtor trouxe, que para o ano que vem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele espera um crescimento, na verdade, uma estabilidade nesse comércio mundial de carne bovina, mas com o Brasil aumentando em 5% as suas exportações. É um pouco mais modesto do que a perspectiva da BIEC, mas isso traria a gente de uma participação nas exportações total, que deve ser esse ano de 20%, para um salto de 21%. Ah, mas a gente vai sair de 20% para só 21%, é só 1%, né? Mas é um volume muito grande. Para um ano isso é muito expressivo. A Argentina deve ter um destaque muito grande, é o país que mais deve crescer nas exportações, principalmente pelos bons acordos que eles estão fazendo com os chineses. Então, da mesma forma, não é só nós produzirmos, mas todo esse esforço do MAGE, da sua equipe de irem para a China, de habilitar as plantas frigoríficas para exportar diretamente para os chineses. E aí a gente tem que aproveitar, abocanhar alguns mercados que talvez deixem de ser aproveitados. A Austrália está com um problema de seca muito grande, deve reduzir não só a produção, como também a exportação. Então, o Brasil ir pegando esses mercados. Tá certo. Bom, a gente fala agora a respeito, então, dos outros países, né, os concorrentes do Brasil lá fora. Você citou Austrália, Argentina, Uruguai. O que o Brasil pode ainda aprender com esses seus concorrentes no quesito mercado pecuário? Bom, eu acho que a gente tem que aprender com os chineses, Juliana. Com os chineses. Eu estive na China, fui pesquisar o que o chinês queria comer de carne bovina. E é assim, o chinês, gente, ele faz negócio de longo prazo. Ele é igual uma cebola, você vai tirando as cascas, né? As camadas. As camadas. Ele não está olhando só para o curto prazo, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender no comércio global é que não estamos falando só de curto prazo, ou eu tenho e o mundo vai demandar. É uma relação diplomática que o Blairo tem feito, a Tereza deve continuar esse trabalho, principalmente com a China. A gente muitas vezes coloca todos os ovos na China, é um mercado imenso, né? Quase 1,4 bilhões de pessoas, mas a gente tem que ter a consciência, essa é a minha percepção como economista, que quem compra do Brasil é a China, ainda não é o Brasil que vende para a China. Então, no caso, a gente falou da Argentina, o chinês não é bobo, ele não está colocando os ovos dele, ele deve aumentar pelo menos em 10% suas compras, ele não está colocando os ovos deles, as cestas, só no Brasil. Ele está diversificando principalmente para os nossos vizinhos da América Latina. A Argentina é um bom exemplo disso. Então, o Brasil também tem que fazer a parte dele de buscar esse contato mais próximo com a China, não apenas deixá-los vir. Perfeito. Buscar com a China e manter outros mercados. Eu vi uma crítica recente do Blairo ter ido para a União Europeia em função de alguns embarques que ocorreu. A União Europeia segue estável no volume comprado brasileiro e tem perdido relevância. Mas isso não significa que a gente deve olhar para ela e falar assim, ela é muito exigente ou põe muita barreira. Não, tem que diversificar os ovos e pensar em diversos mercados potenciais. Vamos falar agora a respeito de exportação de gado em pé. Como que está o desempenho do Brasil nesse setor? É um setor que a gente tem crescido muito. Para algumas regiões, no caso, na minha região, tem muito produtor ganhando, já exportando, já fazendo conta que é melhor exportar o gado jovem em pé do que esperar as perspectivas de mercado do boi gordo para o ano seguinte.
tem crescido e a perspectiva para o ano que vem é o Brasil continuar crescendo expressivamente nesse mercado. Mariane, para a gente encerrar a nossa conversa, infelizmente, queria te perguntar a respeito do ciclo pecuário. Como que está essa fase e quais são as recomendações para o pecuarista hoje em dia no Brasil? Bom, produtor, você que está em casa, eu sou pecuarista também, a gente tem que ter a consciência que o que nós controlamos é dentro de casa. Tudo isso que a gente falou de mercado, a gente torce, mas é o dentro de casa que a gente controla. A gente já conversou aqui no Bom Dia Produtor, tem no YouTube do Bom Dia Produtor. Ontem, inclusive, eu postei para alguns alunos que tinham me pedido no meu Instagram como que está esse ciclo pecuário, eu postei alguns gráficos, e o que mostra claramente a gente está num auge de abate de fêmeas. Quando geralmente acontece esse auge de abate de fêmeas, a gente espera aí uma tendência de 1, 2 anos para começar a faltar bezerro e na sequência faltar boi gordo. Produtor, o ciclo pecuário ele não permite a gente prever o futuro e há outros fatores, além do abate de fêmeas, que influenciam nos preços, como crédito, PIB, o próprio próximo presidente. Mas ele já nos dá uma assinada de possível estabilidade para a virada no ano que vem. Isso é importante, principalmente se você é criador, você está na cria, está na hora de você começar a olhar para suas vacas e começar a achar elas lindas, porque a gente está nesse momento em que atingiu-se o pico de que estava todo mundo desanimado com esse preço do bezerro e até queda em valores reais, né, descontando a inflação, o boi gordo veio com queda em valores reais, a gente já conversou aqui também no Bom Dia Produtor. Então, esse momento de você começar a olhar para essas vacas. Não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso, mas quem quiser, eu postei ontem, né? Meu Instagram, meu nome é Mariane Crespolini, e lá tem certinho esses gráficos, tem um link que eu deixei para os vídeos daqui, para o material escrito. Produtor, controle dentro de casa. O mercado, a gente torce, ele traz boas perspectivas para 2019, mas é dentro de casa que a gente faz nossa lição. Recado, então, de quem entende, entende muito. Mariane Crespolini, muito obrigada pela sua vinda aqui ao vivo no Bom Dia. Juliana. Até a próxima. Até a próxima.